Boa noite, meu nome é Rafael Eduardo e junto com minha equipe, Stephanie Rainha da Silva e Gustavo Félix dos Santos, iremos dar continuidade ao projeto prático Modelo Matemático de Motor de Combustão Interna de Ferguson e Kirkpatrick em Python e EES. O projeto está sendo realizado para a cadeira de Máquinas Térmicas 2, que é ministrada pelo professor Felipe Centeno. Primeiramente, temos uma pequena introdução, onde aborda o surgimento do primeiro motor de combustão interna, que foi desenvolvido pelo engenheiro belga Etienne Renoir no ano de 1858. Em 1876, o engenheiro alemão Nikolaus Otto desenvolveu e patenteou o primeiro motor de combustão interna de 4 tempos. Já em 1897, o engenheiro Rudolf Diesel desenvolveu o primeiro e prático motor de combustão interna de 4 tempos de ignição por compressão. Esses motores foram fundamentais para a popularização dos automóveis e, posteriormente, das máquinas industriais. Com o passar do tempo, a busca por melhorias no desempenho e eficiência dos motores de combustão interna levou ao desenvolvimento de modelos matemáticos que simulam o comportamento térmico e mecânico desses motores em diferentes condições operacionais. E são alguns desses modelos matemáticos que serão apresentados a seguir. Objetivo geral do projeto. O objetivo geral do projeto é reproduzir o modelo matemático de motor de combustão interna de Ferguson e Kirkpatrick simultaneamente em duas linguagens, Python e EES, mediante a modelagem em linguagem do MATLAB fornecida. Como objetivos específicos do projeto, nós temos programar em EES os códigos do motor do livro, programar em Python os códigos do motor do livro, programar em EES os códigos do motor integrados, programar em Python os códigos do motor integrados, fazer o setup do modelo com as características reais do motor da bancada, alterar o código para permitir etanol 100%, alterar o código para permitir a mistura gasolina e etanol, conseguir instalar as partes faltantes do motor e ligar o motor da bancada. Estrutura do projeto. O projeto é dividido em duas fases. A primeira fase se trata das variáveis independentes e a segunda fase se trata das variáveis dependentes e dos códigos do motor integrados. Como essa é a segunda fase, as variáveis que serão exploradas serão as variáveis dependentes e os códigos do motor integrados. As variáveis dependentes que serão exploradas nessa segunda fase são: nós temos as funções que são SCP, FARC e homogêneos, e nós temos uma que são Adiabatic Frame Temp, Fuel, Stroke Fuel Air, Auto Fuel, OneSCP e OneFARC. Já os códigos do motor integrados, que também serão explorados nessa segunda fase, são 12, sendo eles AirDate, FuelDate, EngineDate, Awind, Calc, Plot Results, RatesExp, RatesComp, RatesComb, FARC, SCP e Adiabatic. Ainda nessa fase, será feito um setup do modelo com as características reais do motor de bancada da oficina mecânica da UAXA, que foi apresentado na primeira fase, bem como será feita a alteração do código Fuel para permitir etanol 100% e também para permitir a mistura gasolina e etanol. Também será realizada a instalação das partes faltantes do motor de bancada e, por último, será feita a ligação do motor. Fundamentação teórica. Falando um pouco acerca da fundamentação teórica do projeto, primeiramente temos uma pequena explicação sobre o que são máquinas térmicas, que são dispositivos que permitem transformar calor em trabalho e que apresentam a seguinte forma de funcionamento. Primeiramente, a máquina térmica recebe calor de uma fonte a alta temperatura. Depois ela converte parte desse calor em trabalho. Depois,
rejeitam o restante do calor para um sumidouro a baixa temperatura. E as máquinas térmicas elas operam em ciclo, como mostrado na seguinte figura. Motores de combustão interna. Os motores de combustão interna, eles são considerados máquinas térmicas alternativas que convertem energia térmica, que é obtida pela queima de combustível, em trabalho mecânico. A obtenção de trabalho é ocasionada por uma sequência de processos realizados numa substância que será denominada fluido ativo. Quanto ao comportamento do fluido ativo, as máquinas térmicas elas são classificadas em motores de combustão externa, quando a combustão ela ocorre externamente ao fluido ativo, ou motores de combustão interna, quando o fluido ativo ele participa diretamente da combustão. Na imagem e tabelas mostradas, é possível ver os componentes de um motor de combustão interna. Classificação dos motores de combustão interna. Os motores de combustão interna eles podem ser classificados quanto à propriedade do gás na admissão, que pode ser A, ou mistura ar-combustível, quanto à ignição, que pode ser por centelha ou por compressão, quanto ao movimento do pistão, que pode ser alternativo ou rotativo, quanto ao ciclo de trabalho, que pode ser de 2 tempos ou 4 tempos, quanto ao número de cilindros, que pode ser monocilíndricos ou policilíndricos, quanto à disposição dos cilindros, que pode ser em linha ou V, e quanto à utilização, podendo ser estacionários, industriais, veiculares e marítimos. Ciclos do motor. Como um dos ciclos do motor de combustão interna, nós temos o ciclo Otto, que é o ciclo dos motores de ignição por centelha, podendo ser de 2 a 4 tempos. O ciclo Otto de 4 tempos ele é dividido nas operações de admissão, compressão, expansão e escape. Na figura mostrada, é possível ver o esquema do funcionamento de um motor de 4 tempos do ciclo Otto. Nós temos também o ciclo diesel, que é o ciclo dos motores de ignição por compressão. O ciclo diesel, de 4 tempos, também é dividido nas operações de admissão, compressão, expansão e exaustão. Na figura mostrada, é possível ver o funcionamento de um motor de 4 tempos do ciclo diesel. Boa tarde, meu nome é Stephanie e eu vou apresentar a parte da metodologia sobre a segunda fase do trabalho. Nessa segunda fase, a gente vai trabalhar com 3 coisas, assim, basicamente na metodologia. Com os códigos dos dependentes, com as variáveis dependentes do modelo do motor, com o motor, os códigos do motor integrado e também a alteração que a gente vai ver no código do flow, que foi o que a gente viu na primeira fase desse projeto. Como um dos códigos dependentes que a gente já tem primeiramente, a gente tem o FARG. O FARG ele vai calcular propriedades termodinâmicas de uma mistura de combustível, ar e gás residual a partir de entradas de temperatura, pressão, razão, equivalência, fração residual e o tipo de combustível. Aqui a gente apresenta, durante todo o relatório vai ser essa estrutura, a gente vai apresentar o código, apresentar a memória de cálculo que é feita dentro dele, e neste caso aqui é a memória de cálculo do livro, que foi usado como guia para a gente. E posteriormente a gente vai apresentar já análise computacional. É importante dizer que todos os códigos aqui apresentados, eles vão levar, dos códigos dependentes, eles vão levar em consideração os 5 combustíveis que a gente já tinha apresentado anteriormente. O metano, a gasolina, o diesel, e o nitrogênio e o metanol. Vamos às análises computacionais. Como a gente já falou, a gente tem os códigos que vai ser a saída, que ele vai dar, que a gente apresenta os códigos, os valores de saída que ele vai dar. Como entrada, a gente tem a temperatura, a pressão, a razão de equivalência, a fração residual e o combustível. Aqui a gente apresenta alguns cálculos, como é que é feito o cálculo dentro desse código. Aqui a gente apresenta feito de 15 passos,
E, no fim, a gente vai ter que, esse código FARG ele vai retornar propriedades importantes termodinâmicas calculado para a mistura de ar e combustível, né? Como já foi dito aqui. Na figura 7, essa aqui, a gente apresenta as entradas e saídas que o código ele possui. Posteriormente, a gente tem um SCP, né, que ele calcula propriedades de produtos de combustão em equilíbrio para diferentes combustíveis, temperatura, pressão e razões de equivalência. A gente apresenta também a memória de cálculo aqui, de todo esse código, e chegamos também às análises computacionais. Esses parâmetros de entrada são semelhantes ao parâmetro de entrada da função FARG, né? E os parâmetros de saída são também um pouco parecidos, porém representam diferentes propriedades do produtos da combustão, né? Esse código ele vai utilizar duas funções, a função gas, que ela estima as frações molares iniciais dos componentes dos produtos de combustão, e a função Gauss, que ela é a eliminação gaussiana para resolver sistemas de equações lineares. Temos também aqui como é feito todo o processo de cálculo, e aqui temos uma imagem que demonstra as entradas e saídas dos produtos deste tipo de código. Temos a Diabatic Cephalon Temple, que esse código ele vai calcular a temperatura da chama diabática de um combustível para uma determinada razão de equivalência. E é importante dizer que esse método ele vai utilizar o método de interação. Ele tem aqui apresentado toda a memória de cálculo dele e aqui as análises computacionais. Ele vai ter uma entrada inicial, onde vão ser apresentadas a temperatura, expressões e razões de equivalências iniciais, e ela vai utilizar a função FAG. Né? Para que ela vai utilizar a função FAG? Ela vai utilizar a função FAG para puxar algumas propriedades daquele fluido no sistema, como entalpia e o calor específicos nas condições iniciais que é fornecido. Ele vai apresentar, e diante disso, ele vai começar a ter um processo ele entra num loop para o método de interação até chegar numa estimativa boa para a chama diabática, a temperatura de chama diabática, que é a função T2, né? Neste caso, aí, a função SCP ela vai ser usada para calcular a entalpia específica H2 e o calor específico C2, que são especificados, né? Temos os resultados finais, é que o código ele vai exibir a temperatura de chama diabática inteirada no final, aquela que é a melhor temperatura que o código ele conseguiu chegar, né? E que ocorre sobre condições adiabáticas, ou seja, durante todo esse processo não ocorre troca de calor com o ambiente, né? Aqui nessa imagem a gente consegue também observar as entradas e saídas que esse código ele vai nos fornecer. Temos também o código for stroke forward. Esse código ele vai simular, né, um ciclo Otto de 4 tempos, né, para um combustível e um motor de combustão interna. Esse código ele vai calcular alguns parâmetros termodinâmicos do ciclo, como pressão, temperatura, entalpia, energia interna, entre outras, né. Aqui temos também toda a memória de cálculo apresentada as análises computacionais, né. As configurações iniciais elas vão ser definidas como a temperatura, pressão, pressão de escape, entre outros, como também combustível que vai estar sendo analisado nesse processo. Também vai ser usada a função FARG para ele e também vai ser feita algumas interações neste processo, né? Como saída ele vai exibir estados termodinâmicos, né? Em diferentes pontos do ciclo. Aqui temos uma imagem também que vai mostrar melhor as entradas e saídas. Temos também o homogêneos. Esse aí temos o homogêneos, o SCP e o FARG, que são os três principais códigos dependentes dessa nossa segunda fase, né? O SCP, o homogêneos, ele é uma simulação do motor de combustão interna a ciclo Otto, ou motor a gasolina, que ele utiliza um modelo de queima homogênea de combustível. Ele calcula várias propriedades e parâmetros relacionados à combustão, como, por exemplo, desempenho do motor e gases posterior. Aqui nós temos também, que vamos apresentar também, toda a memória de cálculo já apresentada aqui no relatório vai descrever toda a memória de cálculo, as análises
operacionais como Santão. E é importante observar que esse código ele vai utilizar algumas funções, né? Ele é dividido em várias funções. A Tinital, ele calcula a temperatura inicial da queima do combustível com base na pressão e temperaturas não queimadas. Auxiliares calcula algumas propriedades auxiliares, como volume e fração de queima de combustível, rates. Ele calcula a taxa de variação das variáveis de estado com base nas equações do modelo. E o Zerdovich, que ele calcula a taxa de formação de oxigênio de óxidos de nitrogênio durante a combustão, né? Vai gerar alguns resultados também. E aqui nós temos uma imagem que indica basicamente como é que são feitas as entradas e parâmetros do homogêneos. Temos o autoflow. Este é um código que ele simula o ciclo de combustão a volume constante, o ciclo Otto, para o motor de combustão interno usando um determinado combustível. O objetivo deste código é imprimir parâmetros termodinâmicos em diferentes estados de ciclo e determinar a eficiência térmica do ciclo. Temos aqui toda a memória do cálculo também vai ser apresentada. Assim como outros, ele vai ter todas as suas configurações iniciais tendo que ser determinadas e ele vai utilizar a função for, que é uma das funções independentes da primeira fase, e a função farg, que é uma das funções dessa segunda fase, né? Temos aqui uma imagem do mesmo. Temos o onFarg, que ele é só apenas um código que ele vai fazer a função farg rodar e vai calcular a função farg e apresentar os resultados dela, né? Também temos o OMSCP, né, que é similar ao OMFAG, ele vai rodar o ECP, o código ECP e apresentar isso, né? Temos também o código, aqui por último nós vamos apresentar o código de motor integrado. Não vamos entrar em muitos detalhes acerca dos códigos do motor integrado, porque eles são basicamente alguns dos códigos deles são códigos já vistos anteriormente, com algumas mudanças apenas em suas estruturas. O iData, ele é um código que ele vai apresentar aqueles polinômios que são usados para calcular como é que se diz? A calor específico, entalpia, entropia, aqueles coeficientes, né? E ele vai dar, nesse código, ele vão ter 4 tabelas, né? Que vão ser puxadas de acordo com o schema que a gente escolhe. Nessas 4 tabelas, apresenta valores dos polinômios para 10 tipos de flow, de ar, quer dizer. Temos o flow data, né, que ele é um código que ele é bastante semelhante ao código flow da primeira fase, que ele vai dar, assim como o iData, ele é um dos códigos que dão início ao processo. No flow, ele vai ter algumas matrizes, como a matriz de temperatura, a matriz das propriedades termodinâmicas, né, para os 5 combustíveis já determinados, e também como calor específico, entalpia e entropia. Como entrada, a gente também tem o flow data, que é esse aqui é o flow data, né, que ele vai apresentar a função flow data, né. Como saída, ele vai apresentar alguns dados do fluido, como alfa, beta, gama, como a gente já viu anteriormente na fase 1. Temos o engine data. O engine data, ele não é tanto uma função, mas ele é assim um arquivo que ele é usado para calcular algumas propriedades do motor nas condições iniciais e ele define todos os parâmetros relevantes do motor e as condições de funcionamento. Ele é um arquivo que ele vai ser usado posteriormente, ele não é uma função em si. Todos os parâmetros calculados neste motor, neste código do engine data, eles vão ser usados no MoreWide, né, que é o próximo código. O Awiden, ele é o principal código utilizado para o desempenho do motor. Ele vai possuir algumas entradas, como o engine data e o waitcomp, o waitapps. O engine data, ele possui algumas entradas, como o farg, e o farg possui entrada flow data, entre outros. Como a gente vai observando nisso, todos os códigos eles estão interligados entre si, né? O iWiden, ele não vai gerar dados em si específicos, apenas dois, que é a potência de cada e a potência elétrica. Ele vai gerar dados que eles vão ser usados no plot results, que é o próximo código. Já o plot results é apenas um código que ele é utilizado para plotar gráficos com os dados obtidos no iWiden, ou seja, ele só vai plotar os gráficos que foram produzidos lá no RAI. Temos o CalcC, que ele vai calcular o fluxo de calor para as 4 fases do motor, né? Como a gente sabe. A compressão, a combustão e a fase de expansão. Que eles são gerados lá no Awide,
no cálculo, se ele vai ser calculado o fluxo de calor, né? Temos o weight-x, que ele é uma função que ele vai avaliar a fase de expansão do motor. Ele vai nos dar algumas... ele vai retornar pressão, temperatura, algumas derivadas, né? Eles vão dar as derivadas da pressão, temperatura de mistura de não queimados, trabalho, transferência de calor e fugas de calor. A gente tem 3 códigos desses específicos, é o RATE-X, o RATE-COMP e o RATE-COMB. Cada um ele vai retornar as mesmas coisas, porém para cada fase diferente do motor. O RATE-X é para a fase de expansão, RATE-COMP para a fase de compressão e o RATE-COMB é para a fase de combustão do motor. Temos o código FARG, né, que ele vai ser usado para mostrar o estado da mistura de combustível a produtos residuais, e ele vai ser utilizado os 2 códigos iniciais, que é o ARDATA e o FORDATA, né. Ele vai nos dar alguns dados, assim como o ECP. E o ECP ele é usado para mostrar o estado de equilíbrio dos produtos da combustão, também utilizando o ARDATA e o FORDATA. Como a gente consegue observar, são códigos que são bastante semelhantes aos códigos anteriores. O que a gente vai observar realmente é uma diferença na forma como que ele lida na sua estrutura, na estrutura do código. Temos a temperatura diabática, que é semelhante àquele código adiabático que a gente já viu dos dependentes, né? Ele vai calcular a temperatura diabática de chama. Ele também consiste num método de seleção interativa. E ele utiliza o código FAR, né, para determinar a entropia. Como a gente viu, são códigos bastante semelhantes. A principal diferença é que estes códigos do motor entregado, eles precisam estar todos abertos quando for rodar. Por exemplo, no Python, você precisa que os 12 códigos estejam abertos em um projeto para que todos os códigos rodem certo. Temos também que, como eu já disse, se divide em 3 partes, né? Agora, a terceira parte é a parte da alteração do código. O código full, anteriormente, a gente tinha 5 combustíveis. Agora, a gente vai acrescentar um, que é o etanol. Quando a gente acrescenta esse etanol, a gente vem aqui embaixo, né, mais rapidinho, que a gente vai ter alguns resultados acerca do etanol. A gente apresenta alguns dados que semelhantes ao anteriormente do full, para o 100% etanol, que é o dado para o calor específico, a entropia e a entalpia do sistema. A gente apresenta. Já lá, o que a gente vai apresentar também neste código é o código de mistura. A gente vai ter agora, além do código que era para os códigos isolados, os combustíveis isolados, a gente tem agora um código que ele fornece a mistura de dois combustíveis, que é o etanol e a gasolina. Ele vai nos apresentar as mesmas características, o calor específico, a entalpia e a entropia para esta mistura. Contanto que agora este código ele vai apresentar a mistura desses dois combustíveis, né? E este código ele é bastante interativo, porque a gente consegue nele alterar a composição de cada combustível na mistura, né? Que foi uma das coisas pedidas, a gente pode sair alterando. No atual, que é o que está dentro do drive, ele foi usado para 20% de etanol e 80% de gasolina, mas neste caso a gente pode alterar. E já dentro do código ele persiste a plotação dos gráficos, que vai nos mostrar como é que vai ficar variando esta... Este foi a fase 2 do projeto quanto à sua metodologia. Agora, Gustavo ele vai dar continuidade ao projeto, à explicação do projeto. Bom, professor, meu nome é Gustavo, e continuando a apresentação aqui, vou continuar com os dois últimos tópicos dessa segunda fase, que no caso aqui foi a ficha técnica do motor, né, do motor 1.4 Fire Flex 8 válvulas, que é o motor de bancada, né, utilizado lá na oficina, né, analisado lá pela gente. E bom, eu vou trazer um pouquinho sobre a ficha técnica dele, que consiste no seguinte. É basicamente, né, um motor de 4 cilindros em linha, né, que possui uma cilindrada unitária de 342 centímetros cúbicos. E válvulas por cilindro, né, a gente vai ter duas, uma de admissão e uma de escape, né, totalizando 8 válvulas
pelo fato de ser 4 cilindros em linha. A instalação dele geralmente é dianteira e a disposição é transversal em relação ao motorista. E aqui a gente começa a ver um pouquinho das informações importantes relacionadas a esse motor, como a razão de compressão, que é 12 por 35, é uma razão praticamente padrão para motores flex, né, que aceitam gasolina e etanol, né. Não é uma razão, como é que eu posso dizer, adequada para esses tipos de combustível, mas por aceitar misturas de combustível é uma razão de compressão ligeiramente adequada, digamos assim. Bom, o código no motor é o Fire, né? Tem um peso, uma potência de 12,97 kg por cavalo aqui. O torque, a rotação máxima de 6.500 RPM, aspiração natural, né? O diâmetro do cilindro corresponde a 72 milímetros, né? Uma informação importante a ser utilizada nos códigos, né? O curso do pistão também, 84 milímetros. E aqui a gente consegue ver a potência máxima, né? A potência de 88 cavalos, variando de 85 a 88 cavalos. E aqui a rotação de trabalho máxima, digamos assim. Não máxima, né? Mas no caso limitada, que seria 5.750. A rotação máxima seria 6.500. O torque dele, né? E aqui o torque específico, a potência especificada, né? Em cavalos por litro. E a propulsão, né? Combustão, flex. Basicamente essas são as informações mais relevantes do motor encontradas, né, para esse modelo. E é justamente o motor que a gente tem lá, né? E os códigos do motor integrado que foram apresentados na sessão anterior, eles foram, né, serão utilizados e adaptados para os dados presentes na ficha técnica do motor real, né? Em teoria. Bom, e esse processo ele vai ser conhecido como, aqui a gente colocou como esse processo conhecido como calibração do modelo, e é uma prática comum na engenharia automotiva e de motores, né? Permitindo que engenheiros tenham um modelo virtual de como o motor vai corresponder a essas características reais, né? Aqui é que a gente colocou mais ou menos como funciona o processo de calibração, né? Seguindo essas etapas, né, que é a coleta de dados da ficha técnica, análise dos códigos do motor integrado, adaptação dos códigos, validação, interação, implementação e uso. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a relação de potência e torque do motor, né, para esse mesmo motor aqui. Aí a linha em preto corresponde à gasolina e a linha em vermelho corresponde ao etanol. Aqui a gente consegue ver a curva. A gente vê que quanto mais cresce a rotação, maior também será a potência dele. No entanto, a gente vê que para uma certa rotação a potência dele tende a diminuir. E isso se dá pelo fato de que, como é uma alta rotação, a temperatura no motor vai ser ligeiramente grande e isso acaba diminuindo a eficiência dele. Ou senão pode acontecer explosões descontroladas devido a essa alta temperatura. Então, como a faixa de rotação do motor é muito alta, as irreversibilidades envolvidas no processo vai acabar fazendo com que a potência dele venha a decair, né, a partir de uma determinada potência. Aqui a gente vê o torque, né, em relação também à rotação do motor, como ele se comporta. Segue o mesmo princípio, né? Quanto maior a rotação, menor o torque, né? E aqui a gente vê um pouquinho sobre os resultados. Basicamente, esse é o gráfico do fluxo de calor ao longo do ciclo do motor, né? Em função do ângulo de manivela. E ele inclui, né, o fluxo de calor durante a compressão, né? Combustão, não queimada e queimada, né? E expansão também. Esse eixo X ele vai representar o ângulo da manivela em graus, né? E o eixo Y ele vai representar o fluxo de calor, né, em watts por metro quadrado. Esse aqui é o gráfico do calor perdido ao longo do ciclo do motor em função do ângulo de manivela.
E basicamente ele mostra o calor perdido ao longo do ciclo, né, do motor em graus de ângulo de manivela. E três curvas representam o calor perdido em diferentes fases do ciclo. No caso, a compressão queimada, a combustão não queimada e a expansão queimada. Bom, esse gráfico aqui, ele é o gráfico do trabalho realizado pelo motor ao longo do ciclo, né, do motor em função do ângulo de manivela. Basicamente, tem uma forma muito semelhante ao vídeo anterior. O eixo X ele vai representar o ângulo de manivela em grau, né, e o eixo Y representa o trabalho em joules aqui. A gente consegue ver o comportamento dele visando o ângulo de menos 180 a 180 graus, né, o ângulo de manivela. Aqui a gente vê o gráfico da temperatura ao longo do ciclo do motor em função do ângulo de manivela, onde a linha azul corresponde à parte queimada e a linha alaranjada a parte não queimada. Aqui a gente tem o eixo Y com a temperatura variando, né, em kelvins, e aqui no eixo X o ângulo de manivela, né. E aqui a gente vê o gráfico de transferência de calor ao longo do ciclo do motor em função do ângulo de manivela também. O gráfico extraído da execução dos códigos. E por último a gente tem o gráfico da pressão, né, ao longo do ciclo do motor em função do ângulo de manivela. Também variando, a gente fez uma simulação variando entre menos 180 a 180 graus, onde no eixo Y a gente vê a pressão, né, como é o comportamento da pressão de acordo com o desenvolvimento do ângulo da manivela. E as três curvas elas representam a pressão em diferentes fases do ciclo, né? Compressão, combustão não queimada e combustão queimada. Aqui as informações dentro do eixo X, como eu já falei, o eixo Y. E aqui em cada gráfico a gente deixou o nome, né, extraído quando o código é executado, a fim de poder verificar esses gráficos novamente depois. Bom, quanto à apresentação é isso. Qualquer dúvida, o senhor pode entrar em contato e é isso. Obrigado.